TV e falou assim, olha, gente, eu fiz aqui a análise desse plano e o que eu posso falar é o seguinte, se fosse uma mula sifílica que fizesse esse plano, não fazia algo tão ruim. Porque ele era estúpido do início ao fim, ele é estúpido no conceito. A gente comentou até anteriormente do Paulo Guedes, e o Paulo Guedes foi sempre muito citado, é um grande economista e tal, não sei o quê. E eu que não entendo nada disso, achei a ação dele no governo Bolsonaro no começo extremamente burra. E ele falou o que ele ia fazer. Ele falou assim, olha, a gente tem reservas em dólar, eu vou desvalorizar o real, para aí eu vender o dólar, e aí eu vou ter mais real, porque eu desvalorizei o real. Só que aí pra gente comprar, aumentar a produtividade do país e comprar máquinas, então ficou tudo absurdamente mais caro. E aí ele foi pego pela pandemia, e aí ele perdeu o controle, e o real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo. Vocês acham que a ação do Paulo Guedes como ministro da Economia foi ruim? Ou vocês gostaram de como ele agiu? Perto do Haddad, ele é uma maravilha, né? Mas perto do Haddad, se eu colocar um jumento asmático, é uma maravilha. Vamos falar comparando com seres humanos, não com o Haddad. Né? A grande desvalorização do real foi na pandemia, certo? Que a pandemia... Acho que antes da pandemia estava 3 e alguma coisa. Mas o Paulo Guedes começou antes. Ele falou que ia fazer isso. Ele falou, vou desvalorizar o real para vender o dólar. Eu achei extremamente burro. Mas a gente já viu no mundo... Mas as melhores economias, elas desvalorizam a própria moeda. A China, todo mundo fala da competitividade da China, mas ela é competitiva por N motivos, mas também porque a moeda dela é desvalorizada. Sim, mas olha a Inglaterra. A Inglaterra tá uma moeda forte. A Europa não, mas tá a Inglaterra tá mal pra caramba. A Inglaterra não é um exemplo. A Inglaterra tá cada dia pior. Ela vive do seu passado. Culturais. Não, ela vive do seu passado. Sim. Ela não produz nada, entendeu? A balança comercial dela ela vive do passado, entendeu? Entendi. Então, assim, não é um bom exemplo. A gente tem que ter uma moeda fraca. Não, eu acho que tudo é personalíssimo, entendeu? Você tem que olhar as condições daquele país, qual é a propensão dele, o que ele faz bem, o que ele faz mal. Eu gosto bastante Isso eu falo muito disso. É. Outro dia eu falei numa economia... Até é legal que os esquerdistas fizeram um vídeo pra me ridicularizar e eu fico muito feliz, porque quer dizer que eu falei uma coisa inteligente. Bom, E eu falei assim, a gente tem que olhar, porque os esquerdistas querem fazer microprocessadores no Brasil. Com quem? Eu não tenho gente capacitada pra isso, eu não tenho dinheiro, não tenho nada pra isso. Mas ideia e ainda quer brigar com os Estados Unidos, quer brigar com que Taiwan. Tem a tecnologia. Eles querem brigar com a Intel, com a Taiwan. Aí eu falei, gente, tudo bem, a gente pode fazer daqui 50 anos microprocessadores, mas a gente tem que olhar pra vocação do Brasil. É claro. O que o Brasil tem vocação? E o Brasil tem vocação para um monte de coisa, para cerâmicas, para terras raras, para cosméticos, para um monte de coisa. A gente tem isso, eu concordo demais com você. Sim. Mas eu vejo países dando certo com a moeda valorizada e com a moeda desvalorizada. Sim. Me dá a impressão de que a moeda ser desvalorizada não é um fator decisivo. Mas foi a leitura que ele fez no momento ali, entendeu? Não é uma receita pronta para qualquer economia. No momento ali era... Eu acho que ele foi um dos melhores... ministro da Economia que o Brasil já teve, assim, conheci boa parte deles aí. Vocês acham também, eu falo uma frase na internet que o pessoal fica bravo comigo, eu falo que a Unicamp nunca formou um economista na história da Unicamp. Então a verdade é que assim, eu conheço economistas muito ruins, e eles são economistas, entendeu? Entendi. Então assim, de fato a Unicamp é super de esquerda, né, forma moderna teoria monetária, que é fraquíssima, né? Que não dá certo nunca. Paulo Gala, essa galera aí, né? Mas, de qualquer maneira, os outros não estão tão melhores assim, entendeu? Porque mesmo os economistas muito liberais e tal, são bem ruins. Eu vou dizer para vocês, o grande defeito dos currículos de economia hoje é que eles tratam a economia como se fosse física. Ciência exata. Como ciência exata. Economia não é uma ciência exata, economia é uma ciência social. Por quê? Porque a economia é feita de pessoas tomando decisões. Sim. Pessoas tomam decisões. Não é o computador que toma decisão de investir. Pode até ter um modelo lá, mas as pessoas na economia real, nas empresas, no consumo doméstico, são pessoas que estão lá decidindo entre consumir, poupar, investir. A ciência econômica é uma ciência social que estuda a propensão de uma sociedade, de um conjunto de pessoas, para consumir ou poupar, investir, e como isso impacta a renda, a produção e o consumo. Sim. Essa é a economia. Então, se você vai estudar economia, você tem que focar no estudo das pessoas, no estudo social, do que move a tendência das pessoas a consumir, a poupar, para você poder antecipar uma recessão ou um período de expansão. Mas você não acha que a gente está muito ruim
No Brasil, eu sempre achei que a gente estava muito ruim de economistas, né? Eu brinco assim, eu falo, essas áreas são meio complicadas, porque se a gente tem um assunto polêmico qualquer que você achar sobre engenharia, se eu trouxer 10 engenheiros, os 10 falam a mesma coisa. Já de medicina não é assim. Você trazia 10 médicos para falar da Covid, eram 10 opiniões diferentes. Sim. Aí eu sempre achei uma coisa estranha, porque eu passei por muitos planos no Brasil. Plano Cruzeiro, plano cruzado, plano real. E planos completamente estúpidos. Eu falo assim, quando a gente tem a grande referência de economia na TV brasileira, é a Miriam Leitão, que não sabe quanto que é 10% de 100, esse Brasil já tá perdido. Tá perdido. Né? Tá perdido. Mas ela já foi levada a sério, né? No passado, na época dos Porque ninguém Porque não tinha ninguém bom. Não tinha ninguém. Então, por exemplo, quando Por exemplo, você não pode comparar, por exemplo, para falar de economia, uma Miriam Leitão, por exemplo, com a Lilian Vitfib, que era melhor. Sim. E também não é nenhuma gênia. Não é nenhuma gênia. Sim. Mas o seguinte, por exemplo, quando lançaram, já falei isso 10 vezes, quando lançaram o plano Collor, o plano Collor, que pra mim foi o maior atentado terrorista econômico da história desse país, se tivesse um economista sério na TV, o cara tinha que ver na TV e falar assim, olha gente, eu fiz aqui a análise desse plano, e o que eu posso falar é o seguinte, se fosse uma mula sifílica que fizesse esse plano, não fazia algo tão ruim. Porque ele era estúpido do início ao fim. Ele é estúpido no conceito. Você fala assim, eu vou bloquear a poupança de todo mundo, as pessoas sem dinheiro... Sabe o que foi isso? Foi um choque deflacionário engendrado. Você tem duas formas de ter um choque deflacionário. Uma é na caneta, o governo decidiu calotear todo mundo. Foi isso que ele fez, caloteou as pessoas. Tirou o dinheiro de todo mundo. Sim. De uma hora você não podia sacar do banco. Só que ele acabou com a produtividade do país. Ele destruiu a produtividade do país. Sim, mas assim, a ausência de dinheiro fez os preços caírem, o país parou. Ficou numa depressão aquele período. Quanto é que caiu o preço das coisas? A bolsa caiu 90%. Em 2, 3 semanas. Sim. Então ele forçou um crash ali, que foi um crash. A maior crise econômica da história desse país até então. Mas não foi a pior crise. A pior da crise foi a Dilma. Não, sim, mas até então. A da Dilma foi aquela recessão do período Dilma, que nós tivemos 3 ou 4 trimestres de PIB negativo. Em 2013, 14, 15. Lembro bem. Foi a pior recessão desde a Grande Depressão. Se você for pegar o período de PIB negativo, foi. E não teve deflação igual a que é. Não teve uma deflação igual a do Collor. Nunca aparece um economista na TV e fala, gente... A do Collor foi assim, ó. Pum, é que nenhum lugar do mundo tinha se resolvido. Você teve um choque em um dia, em um mês os preços pencaram, depois só subiram. Em 94, era uma parte da equipe era a mesma. Eles já estavam mais espertos. Sabia que tinha a inflação era inercial, você tinha que ir mudando os indicadores. Comportamento humano. Eles foram produzindo, sugerindo alterações para acabar com a inércia inflacionária. Uma delas era o comportamento. Criaram aquele índice, né, o RV lá, que a pessoa não saía gastando. Concorda que foi um plano psicológico esse? Foi um plano psicológico. Genial esse plano. Criou uma âncora de inflação. Porque a sociedade, a economia, é um conjunto de pessoas. E elas agem de forma, um olhando pro outro. Eles vão pegando a dica do outro. Genial. Ele foi gênio, foi quase Mas ele mágico. É uma continuidade dos outros. Até a equipe era semelhante, entendeu? Então, assim, ninguém tinha feito isso no mundo, porque é muito difícil você desarmar uma inflação depois que ela fica inercial. Ela entra no IPCA e GPM. No real foi o André Lara Rezende, o Gustavo Franco. Mas você concorda que ela foi psicológica? Eu crio o RV... Acostuma as pessoas. O Lara Rezende já estava lá em 86. Sim, em 86 teve um primeiro moratória brasileira, 87. Que foi quando os bancos brasileiros não pagaram ninguém na dívida externa e o governo brasileiro estava em moratória quase que... Só não entrou em moratória interna porque o governo rolava a dívida no overnight. Em 87, 88. A gente não tinha crédito no Brasil, em reais. A gente veio daquele período inflacionário da década de 80, do Delfim e tal, e o Brasil só rolava a dívida overnight. Tinha as operações, eram de overgold, chamava. Então toda a dívida pública, as ORTNs, era rolada overnight. Sim. Então por que foi possível você ter uma hiperinflação? Porque o dinheiro não era crédito. Quando o dinheiro é papel, o dinheiro é obrigação de um dia, todo dia sempre você cria mais dinheiro para pagar o do dia anterior. Então você vai inflacionando. Então, chegou em 1990, a gente estava com inflação de 70% no mês, ou 20% ou 30% no mês. Lembro bem disso. Então, ele destruiu o crédito. Aquela montanha de crédito que foi criada foi destruída pela caneta do Collor. Como que ele fez para destruir? Ninguém mais pode sacar. Então, de repente, você tinha 100, você só tem 5. Aí acabou a inflação, porque ninguém tinha dinheiro. Preços ficaram. Só que acabou também a produção, né?
Porque ninguém tinha dinheiro para produzir. Foi bem mais leve do que a da Dilma. Porque um ano depois você já estava produzindo de novo. Você machuca todo mundo, você leva um soco só e você sai. E a da Dilma, ele ficou 3, 4 anos sofrendo. Para baixo, 2, 3 anos sofrendo, para baixo. Sim. Entendeu? Foi pior por causa disso. Mas os economistas brasileiros não são tão ruins assim. Você tem que ver os japoneses e os... Opa! Tem cada plano por aí, bicho. Eu achei tão absurdo, porque eu lembro que contrataram o Ciro Gomes ele foi contratado para defender. Ele foi ministro. Foi ministro da Economia. Ele foi ministro da Economia do Real. Ele foi ministro do Fernando Henrique. Mas ele foi contratado para defender o Fernando Henrique. Não, ele foi do Mineiro lá, como é que chamava? Do Itamar? Não, do Itamar foi o Fernando Henrique. Não, mas ele foi na época que o Fernando Henrique foi candidato. Sim. Eu lembro que contrataram, ele não estava como ministro, ele estava no governo para defender o Plano Real. E eu falei, defender o Plano Real é como se alguém te contratasse para você mostrar que a Sidney Swenson lá é bonita. É o trabalho mais fácil do mundo. E ele não conseguiu. Então você vê que o pessoal da época não entendeu o que ia acontecer ali, né? Demorou para o pessoal entender.